Em uma tarde destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Thanks to you, I've got a reason to get out of bed, make a move or two. Thanks to you, there's a net below, 'cause otherwise, well, I don't know. And thanks to you, there are promises of laughs and loves and labyrinths, and reason to suspect that I'm meant for this. Falou da lua e dos ministros, e acabou me recitando versos. A viagem era curta, e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que, como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Eu pedi para continuar, e ele afirmou respondendo que havia acabado. Enfim, disse que são muito bonitos. Não consulte esses dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de um homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia para atribuir-me fumos de fidalgo. Tudo por estar cochilando. Se eu não encontrar o melhor título para essa narração, até o final desse livro vai ser esse mesmo. Vivo só, com um criado. A casa em que moro é própria. Muitos anos depois mandei derrubar minha casa e depois construir outra igual no Engenho Novo. O meu fim é evidente, era atar as 2 pontes da vida e restaurá-la na velhice e adolescência. Pois, Senhor, não consegui recompor o que foi nem o que fui. Se só me faltassem os outros, vá, um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde, mas falta eu mesmo. Em verdade, pouco apareço e menos falo. Distinções raras. O mais do tempo é gasto em horta, jardinar e ler. Como bem, não durmo mal. Vou então deitar ao papel as lembranças que me vierem. Deste modo, viverei o que vivi, e assentarei a mão para alguma obra de maior tomo. Comecemos a evocação por uma célebre tarde de novembro, que nunca me esqueceu. Ia entrar na sala de visitas, quando ouvi proferir o meu nome. A casa era da rua de Mata Cavalos. O ano era de 1857. Dona Glória, a senhora persiste na ideia de meter nosso Betinho no seminário? É mais que tempo. E já agora pode haver uma dificuldade. Não me parece bonito que nosso Betinho ande metido nos cantos, com a filha do Tartaruga. Esta é a dificuldade. Se eles pegam de namoro, a senhora terá muito que lutar para separá-los. Metidos nos cantos? É modo de falar, em segredinho, sempre juntos. Betinho quase não sai de lá, a pequena é uma desmiolada. Mas, senhor José Dias, tenho visto os pequenos brincando, e nunca vi nada que eu faça desconfiar. Betinho tem mal 15 anos, Capitu fez 14 semana passada. São 2 criançolas. Mano Cosme, você o que acha? Ora! Tio Cosme vivia com minha mãe, desde que ela enviuvou. Já então era viúvo, como prima Justina. Era a casa dos 3 viúvos. Sim, creio que o senhor está enganado. Em todo caso, vou tratar de metê-lo no seminário quanto antes. Os projetos vinham do tempo em que fui concebido. Tendo seu primeiro filho nascido morto, minha mãe pegou-se com Deus para que o segundo vingasse, prometendo, se fosse homem, metê-lo na igreja. Minha mãe era boa criatura. Quando lhe morreu o marido, Pedro de Albuquerque Santiago, tinha 31 anos de idade e podia voltar para Itaguai. Não quis, permaneceu na casa de Mata Cavalos, onde viveu os 2 últimos anos de casada. Mas, Dona Glória, há mesmo necessidade de fazer padre? Sei que você fez uma promessa assim, não sei. E você, primo Justino, o que acha? Eu? Verdade é que cada um sabe sobre si. Deus é que sabe de todos.
Contudo, uma promessa de tantos anos. Mas que é isso, Mana Glória? Está chorando! José Dias amava os superlativos. Era um modo de dar feição monumental às ideias. Era nosso agregado desde muitos anos. Meu pai ainda estava na antiga fazenda de Itaguai e eu acabava de nascer. Um dia apareceu ali vendendo-se por médico homeopata. Levava um manual e uma botica. Havia então um andaço de febre. José Dias curou o feitor e uma escrava, e não quis receber nenhuma remuneração. Então meu pai propôs-lhe ficar ali vivendo. Com o tempo, adquiriu certa autoridade na família, certa audiência, ao menos não abusava e sabia opinar obedecendo. Deixei o esconderijo e corri à varanda do fundo. Ia tonto, atordoado, as pernas bambas, o coração parecendo querer sair pela boca. Uma sensação nova me envolvia em mim mesmo e logo me dispersa e me trazia arrepios. Eu amava Capitu e Capitu a mim. Não me ocorria nada entre nós que fosse deveras secreto, pois, francamente, só agora entendia sobre acordar com um pensamento em Capitu e escutá-la de memória, e estremecer quando ouvia seus passos. Toda hora era me apresentado pela boca de José Dias, que denunciou a mim mesmo. Capitu! Deixa de estar esburacando o muro e vem cá! Capitu estava ao pé do muro fronteira, voltada para ele, riscando com um prego. Ao dar comigo, encostou-se ao muro, como se quisesse esconder alguma coisa. Todo eu era olhos e coração, um coração que desta vez ia sair, com certeza, pela boca. Não podia tirar os olhos daquela criatura de 14 anos. O que é que você tem? É uma notícia. Notícia de quê? Nisto, olhei para o muro. O lugar em que ela estivera riscando, vi uns riscos abertos. Então quis vê-los de perto. Mas antes que ela raspasse o muro, li estes 2 nomes, abertos ao prego, e assim dispostos. Ficamos a olhar um para o outro. Padre Futuro estava assim diante dela como de um altar. Faltava a dizer a missa nova, por um latim que ninguém aprende, e é a língua universal dos homens. Capitu! Ficamos atrapalhados. Era o pai de Capitu. Capitu, não me estragues o reboco do muro. Pádua saiu ao quintal. Chegou todo meigo, apesar do gesto duvidoso. Era empregado em repartição dependente do Ministério da Guerra. O pai, olhando para ela e para mim, dizia cheio de ternura: Quem dirá que esta pequena tem 14 anos? Parece 17. If I was young, I'd flee this town. I've buried my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink tonight. Far from home, elephant guns, let's take them down. One by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not around. Capitu queria saber que notícia era a que me afligiu tanto, quando lhe disse o que era. A princípio ela não falou nada. Então eu comecei a jurar que não seria padre. Capitu não parecia crer nem descrer, não parecia sequer ouvir. Enfim, tornou a si e rompeu nestas palavras furiosas: Beata Carola, papamissas. Fiquei aturdido. Capitu e minha mãe se gostavam tanto que eu não entendia tamanha explosão. Nunca a vira tão irritada. Eu, assustado, repeti os juramentos. Prometia ir naquela mesma noite declarar em casa que não entraria no seminário. Você entra. Não entro. Você verá se entra ou não. Calou-se outra vez. Quando tornou a falar, estava séria, sem aflição, falava baixo. Quis saber a conversação da minha casa. Contei tudo, menos a parte que lhe dizia respeito. Capitu refletia. A reflexão não era coisa rara nela. Sua atenção estava agora particularmente nas lágrimas de minha mãe. Em meio disto, confessou que certamente não era por mal que minha mãe me queria fazer padre.
era promessa antiga, que temente a Deus, ela não podia deixar de cumprir. Fiquei tão satisfeito de ver que assim espontaneamente reparava as injúrias que lhe saíram do peito. Senhorzinho vai querer uma cocada? Não. Mas tá boa. Não, moço, vá-se embora. Cocada. Cocada. Se eu fosse rica, você fugia, metia-se no navio e direto para a Europa. Dito isto, emprestou-me os olhos, mas creio que eles não lhe disseram nada, ou só agradeceram a boa intenção. Como vês, Capitu aos 14 anos já tinha ideias atrevidas, mas eram só atrevidas em si. Na prática, faziam-se hábeis, sinuosas, surdas e alcançavam o fim proposto, não de salto, mas os saltinhos. Rejeitou o tio Cosme e prima Justina. Melhor que os dois seria o padre Cabral, mas o padre não havia de trabalhar contra a igreja. José Dias. O que tem José Dias? Pode ser um bom empenho. Mas foi ele mesmo que falou. Não importa, agora dirá outra coisa. Ele gosta muito de você. Mas não lhe fale acanhado, não tenha medo. Mostra que há de vir ser o dono da casa. Mostre que quer e que pode. Faça-lhe elogios. Ele gosta muito de ser elogiado. Dona Glória, presta-lhe atenção. Mas o principal não é isso. É que ele, tendo que servir a você, falará com muito mais calor do que outra pessoa. Diga-lhe que está pronto para estudar leis em São Paulo. Preciso falar-lhe amanhã sem falta. Escolha o lugar e diga-me. Amanhã eu tenho que fazer umas compras na rua. Você pode ir comigo? José Dias tratava-me com extremos de mãe e atenções de servo. Cuidava dos meus arranjos em casa, dos meus livros, dos meus sapatos, da minha higiene e da minha prosódia. Chamava-me um prodígio. No dia seguinte, entramos no passeio público. Algumas caras velhas, outras doentes ou só vadias espalhavam-se melancolicamente. A gente do Pado, né, de todo mar, Capitu. Apesar dos olhos que o diabo lhe deu, você já reparou os olhos dela? Só assim, de cigana, oblíqua e dissimulada. Pois apesar deles, poderia passar, se não fosse a vaidade e a adulação. Dona Fortuna merece estima, e o Pado não nega que seja honesto. Possui um emprego e uma boa casa, mas honestidade e estima se perde muito de valor com as más companhias que ele anda. Vejo que o senhor não quer senão meu benefício. Neste caso, peço-lhe um favor. Um favor? Mande, ordene o que é. Mamãe quer que eu seja padre, mas eu não tenho jeito para a vida de padre. Conto com o senhor para salvar. Mas que posso eu fazer? Pode muito. Em nossa casa, todos apreciam. Mamãe sempre pede seus conselhos, não é? Não ele dissuade sua mãe de um projeto que não é a lei de promessa, é a ambição e um sonho de longos anos. Olhe, não é por vadiação, eu estou pronto para tudo. Se ela quiser que eu estude leis, vou para São Paulo. Pela cara de José Dias passou algo parecido com o reflexo de uma ideia que o alegrou extraordinariamente. No caminho, encontramos o imperador. Quando tornei ao meu lugar, trazia a ideia de ir ter com o imperador e pedi-lhe a intervenção. Sua Majestade, pedindo. Mamãe cede, pensei comigo. Capitu preferiu tudo ao seminário. Em vez de ficar abatida com a ameaça da larga separação, se vingasse a ideia da Europa, mostrou-se satisfeito. E quando eu lhe contei a minha ideia imperial? Não, Bentinho, deixemos o imperador sossegado. Por ora fiquemos com a promessa do José Dias. Capitu era Capitu, isto é, uma criatura muito particular, mais mulher do que eu era homem. Olhos de cigana oblíqua e dissimulados. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada sabia, e queria ver se podiam chamar assim.
Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me dá a ideia daquela feição nova. Traziam não sei que fluido misterioso e energético, uma força que arrastava para dentro. Para não ser arrastado, agarrei-me definitivamente aos cabelos de Capitu e disse-lhe que era capaz de os pentear, se quisesse. Mas, enfim, os cabelos iam acabando, por mais que eu os quisesse intermináveis. Pronto. Estará bom? Veja no espelho. Levanta, Capitu. Grande foi a sensação do beijo. Ouvimos passos no corredor. Capitu compôs-se depressa, tão depressa que, quando Dona Fortunata apontou a porta, ela abanava a cabeça e ria. Mamãe, olha o que esse garoto fez no meu cabelo. Ele pediu para terminar o penteado e fez isto. Corri ao meu quarto, peguei os livros. De repente, sem querer, sem pensar, saiu-me da boca esta palavra de orgulho. Sou homem! O padre Cabral soubera na véspera que, por decreto pontifício, acabava de ser nomeado protonotário apostólico. Prepara-te, Bentinho. Tu virás a ser protonotário apostólico. Padre Cabral acabou dando-me férias. Era muita felicidade para uma hora só. Um beijo e férias. Mas José Dias corrigiu a alegria. Não tem que festejar a vadiação. O latim há de ser preciso, ainda que não venha a ser padre. Conheci aqui o meu aliado. Era a primeira palavra, a semente lançada à terra, assim de passagem, como para acostumar os ouvidos da família, e concluiu. A vocação é tudo. Sem vocação, o jovem pode muito bem estudar letras humanas e servir a Deus sem ser padre. Mamãe, eu queria perguntar-lhe uma coisa. O que é? Quando eu vou para o seminário? Agora só para o ano que vem, depois das férias. Vou para ficar? Não volto para casa? Voltas aos sábados e pelas férias. Quando te ordenares padre, vens morar comigo. Ela afagou-me. Depois quis repreender-me, mas creio que a voz lhe tremia. E pareceu-me que tinha os olhos úmidos. Mas tu gostavas tanto de ser padre. Como é que agora... E a vocação? A vocação vem com o costume. No dia seguinte, fui à casa vizinha. Capitu despedia-se de duas amigas, contei-lhe a entrevista com minha mãe, as minhas súplicas, as lágrimas dela, e por fim as últimas respostas decisivas. Dentro de 2 ou 3 meses, iria para o seminário. Mas juremos por outro modo. Juremos que nos havemos de casar um com o outro. Eu também juro. Juro, Capitu. Juro por Deus, Nosso Senhor, que me casarei só com você. Entramos a falar do futuro. Eu prometia a minha esposa uma vida sossegada e bela. A casa, na minha opinião, não devia ser grande nem pequena. Plantei-lhe flores, escolhi móveis. Meses depois, fui para o seminário de São José. Se eu pudesse contar as lágrimas que chorei na véspera e na manhã, somaria mais que todas as vestidas desde Adão e Eva. Minha mãe também padeceu, mas sofria com alma e coração. Ademais, Padre Cabral achava o meio termo, experimentar minha vocação. Se no fim de 2 anos eu não revelasse vocação eclesiástica, seguiria outra carreira. José Dias, não tendo alcançado ir comigo para a Europa, agarrou-se ao mais próximo e apoiou o alvitre do senhor protonotário. Só lhe pareceu que 1 ano era bastante. Não vou contar o seminário, não sei o meu amigo. Algum dia sim é possível que eu componha um abreviado do que ali vi e vivi, das pessoas que tratei, dos costumes, de todo o resto. Esta sarna de escrever, quando pega aos 50 anos, não despega mais. Eis aqui outro seminarista, chamava-se Ezequiel de Souza Escobar. Era um rapaz esbelto, olhos claros, um pouco fugitivo, como as mãos, como os pés, como a fala, como tudo. Esta dificuldade em pousar foi o maior obstáculo que achou para tomar os costumes do seminário. O sorriso era instantâneo, mas também ria folgado e largo. Era mais velho que eu 3 anos, filho de um advogado de Curitiba. A princípio fui tímido, mas ele fez-se entrando na minha confiança. Aqueles modos fugitivos cessavam quando ele queria,
e o meio e o tempo os fizeram mais pousados. Os padres gostavam de mim, os rapazes também, e Escobar mais do que os rapazes e os padres. No fim de 5 semanas, estive quase a contar a estes as minhas penas e esperanças. Capitu refreou-me. Escobar é muito meu amigo, Capitu. Mas não é meu amigo. E virá ser. Ele já me disse que ia vir para conhecer mamãe. Não importa, você não tem o direito de contar um segredo que não é só seu. E eu não lhe dou licença para contar nada a pessoa alguma. Era justo, calei-me e obedeci. Capitu ia agora entrando na alma de minha mãe. Viviam mais do tempo juntas, falando de mim, a propósito do sol e da chuva, ou de nada. Capitu ia lá cozer, às manhãs. Prima Justina não acompanhava a parenta naquelas finezas, mas não tratava de todo mal a minha amiga. Como minha mãe adoecesse de uma febre, que a pôs às portas da morte, quis que Capitu lhe servisse de enfermeira. Prima Justina não perdoou a intervenção. Não precisa correr tanto. O que tiver de ser seu, as mãos lhe há de ir. Ao cabo de 5 dias, minha mãe amanheceu tão transtornada que ordenou me mandassem buscar o seminário. José Dias foi incumbido do recado. Na rua íamos calados, o coração batia-me com força, as pernas bambeavam-me. Eu não podia nunca expor aqui tudo o que senti naqueles terríveis minutos. E foi então que a esperança, para combater o terror, me segredou ao coração. Mamãe defunta, acaba o seminário. Senti uma angústia grande, um nó na garganta, e não pude mais. Chorei de uma vez. Não, o mal dela é gravíssimo, mas não é mal de morte. Enxugue os olhos. Enxuguei os olhos e fui andando, ansioso agora por chegar a casa, e pedi perdão à minha mãe do ruim pensamento que tive. Chegamos e daí a pouco, debruçado sobre a cama, ouvi as palavras ternas de minha mãe que me apertava muito as mãos. Estava queimando, os olhos ardiam nos meus. Toda ela pareceu consumida por um vulcão interno. Corri no domingo próximo a ouvir missa. O fim a que ia era reconciliar-me com Deus. Nem era só pedir-lhe perdão do ruim pensamento, era também agradecer o restabelecimento de minha mãe. No fim, vi uma moça e um homem, que saíam da igreja e pararam. Era a sinhazinha Sancha, a companheira de colégio de Capitu, que queria notícia de minha mãe. Gurgel era viúvo e morria pela filha. Era o dia das boas sensações. Escobar foi visitar-me e saber da saúde de minha mãe. José Dias e tio Cosme gostaram do moço. Prima Justina provavelmente não viu defeito claro ou importante nele. Escobar despediu-se logo. Separamos-nos com muito afeto. Capitu nos espreitara por dentro da veneziana. Viu nossas despedidas tão rasgadas e afetuosas e quis saber quem era que me merecia tanta atenção. É o Escobar. E a passagem de um cavaleiro olhou para Capitu e Capitu para ele. Tal foi o dente de ciúme que me mordeu. Nem disse nada a Capitu. Saí da rua à pressa. Não escapei a mim mesmo. Corri ao meu quarto e entrei atrás de mim. Eu falava-me, eu perseguia-me, eu atirava-me à cama, eu rolava comigo e chorava e abafava os soluços com a ponta do lençol. Jurei não ir ver Capitu naquela tarde, nem nunca mais, e fazer-me padre de uma vez. Da cama ouvi a voz dela, que viera passar o resto da tarde com minha mãe, e naturalmente comigo. Mas, por maior que fosse o abalo que me deu, não me fez sair do quarto. Capitu ria alto, falava alto, como se me avisasse. Eu continuava surdo. A vontade que me dava era cravá-la as unhas no pescoço, enterrá-las bem, até ver-lhe sair a vida. Não ceei e dormi mal. Na manhã seguinte, posto que a cabeça me doesse um pouco, simulei maior incômodo, com o fim de não ir ao seminário e falar com a Capitu. Quis resolver tudo, ouvi-la e julgá-la. Podia ser que tivesse defesa e explicação. Confessou-me que não conhecia o rapaz, senão como os outros que ali passavam as tardes, a cavalo ou a pé. Fez então uma promessa, a primeira suspeita da minha parte. Tudo estaria dissolvido entre nós. Aceitei a ameaça e jurei que nunca haveria de cumprir. Era a primeira suspeita e a última. Naquele mesmo tempo, senti tal ou qual necessidade de contar a alguém o que se passava entre mim e Capitu. Não contei tudo, mas só uma parte.
e foi Escobar que a recebeu. Ouvia, espetando-me os olhos. Eu não posso ser padre. Eu estou aqui. Os meus acreditam e esperam, mas eu não posso ser padre. Nem eu, Santiago. Nem você. Segredo por segredo. Também, eu tenho um propósito de não acabar o curso. Eu desejo o comércio, mas não diga nada. Fica só entre nós. Dei então 2 voltas e sussurrei a primeira palavra da minha confidência, tão escassa e surda, que não a ouvi eu mesmo. Escobar escutava com interesse. No fim, declarou-me que era segredo enterrado em cemitério. Deu-me de conselho que não me fizesse padre. Não podia levar para a igreja um coração que não era do céu, mas da terra. Seria um mau padre, nem seria padre. Lá em casa, todos ficaram gostando muito de você. Também fiquei gostando de todos. Mas se é possível fazer uma distinção, confesso-lhe que sua mãe é uma mulher muito adorável. Não é verdade? Minha mãe era temente a Deus, sabe disto, e das suas práticas religiosas, e da fé pura que os animava. Católica e devota, sentia muito bem que as promessas se cumprem. Mas presumo que minha mãe faria, se pudesse, uma troca de promessas, dando parte dos seus anos para conservar-me consigo, fora do clero, casado e pai. Pouco a pouco, veio-lhe a persuasão de que a pequena me faria feliz. Capitu passou a ser a flor da casa, o sol das manhãs, o frescor da tarde, a lua das noites. Lá vivia horas e horas, ouvindo, falando e cantando. Na rua, ia satisfeito com a visita, com a alegria de Capitu, a tal ponto que não acudi logo, e uma voz que me chamava. Santiago! Você janta comigo, Escobar? Vim para isto mesmo. Minha mãe agradeceu-lhe a amizade que me tinha, e ele respondeu com muita polidez, ainda que um tanto atado. A mim parece-me um mocinho muito sério. Sua mãe é senhora, distinta e moça. Muito moça. Que idade teria? Já fiz 40. Nossa, 40 anos. Nem parece ter 30. A amizade de Escobar fez-se grande e fecunda. A de José Dias não lhe quis ficar atrás. Agora é certo que você vai sair do seminário. Como? Espere até amanhã. No dia seguinte, revelou-me o mistério. Minha mãe, ao parecer dele, estava arrependida do que fizera e desejaria ver-me cá fora, mas entendia que o vínculo moral da promessa, aprender indissoluvelmente, cumpria rompê-lo, e para tanto valia a escritura como o poder de desligar dados aos apóstolos. Assim, ele e eu iríamos a Roma pedir a absorção do Papa. Expus a Capitu a ideia de José Dias. Ouvia-me atentamente e acabou triste. De caminho, pediu-me que, se acaso fosse a Roma, juraria que no fim de 6 meses estaria de volta. Você indo me esquece inteiramente. Nunca. Por Deus, por tudo. Juro que no fim de 6 meses voltarei. Quando voltei ao seminário, contei tudo ao meu amigo Escobar, que me ouvia tão igual atenção e acabou com a mesma tristeza da outra. De repente, vi-lhe no rosto um clarão, um reflexo de ideia. Não, Bentinho, não é preciso isso. Tem uma coisa que faz o mesmo efeito. Que é? Sua mãe fez uma promessa a Deus de lhe dar um sacerdote, não é? Pois bem, dê-lhe um sacerdote que não seja você. Escobar observou que, pelo lado econômico, a questão era fácil. Minha mãe gastaria o mesmo que comigo. E eu, órfão, não precisaria de grandes comodidades. E saímos juntos? Você também? Eu também. Minha mãe hesitou um pouco, mas acabou cedendo. Depois que o padre Cabral, tendo consultado o bispo, voltou a lhe dizer que sim, que poderia ser. Saí do seminário no fim do ano, tinha então pouco mais de 17. Deveria ser o meio do livro, mas a inexperiência me fez ir atrás da pena e quase chegar ao fim do papel, com o melhor da narração por dizer. Passei os 18 anos, os 19, os 20, os 21, aos 22 me tornei bacharel em Direito. Tudo mudou em volta de mim. A minha mãe envelheceu, tio Cosme padeceu do coração e ia descansar. Prima Justina estava mais idosa, José Dias também, mas não tanto que me não fiz essa fineza de assistir minha graduação. A mãe de Capitu faleceu, o pai aposentou-de no mesmo cargo em que quis dar a demissão da minha vida. Escobar casou com uma boa Sancha, amiga de Capitu, quase irmã dela.
Igreja, todos de pé, vamos começar a cerimônia. Escobar, você aceita Sancha como sua legítima esposa? Sim. Sancha, você aceita Escobar como seu legítimo esposo? Sim. Eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar a mãe. Quando eu regressei a bacharel, minha mãe quase estalou de felicidade. Desfazendo a mala, eu ia pensando na felicidade e na glória. José Dias ajudava, calado e zeloso. Então uma fada invisível desceu ali e me disse em voz macia e cálida: Tu serás feliz, Mentinho. Tu vais ser feliz. Voz dizendo que serei feliz. E por que não serias feliz? Mas há de ser feliz. Ela é um anjo, um anjíssimo. Outrora confundi suas expressões de criança com o modo de caráter, e não vi que a menina dos olhos pensativos era uma flor doce. Minha mãe, algumas semanas depois, quando lhe fui pedir licença para casar, além do consentimento, deu-me igual profecia. Tu serás feliz, meu filho. Pois sejamos felizes de uma vez, antes que o leitor pegue em si, morto de esperar, e vai espairecer a outra parte. Casemo-nos. Estais decidido a amar-vos e a respeitá-vos ao longo de toda a vida? Estou sim. Estais disposto a receber amorosamente os filhos com o dom de Deus e educá-los segundo a lei de Cristo e a lei da Igreja? Estou sim. Une a mão direita e manifestai o vosso consentimento na presença de Deus e da sua Igreja. Eu, Pedro Santiago, recebo-te como minha esposa, a ti, Maria Capitolina. Prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da nossa vida. Eu, Maria Capitolina, recebo a ti como meu esposo, Pedro Santiago. Prometo-te ser fiel, te amar e te respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até o fim dos nossos dias. Eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar a mão. Foi em 1865, uma tarde de março, por sinal que chovia. Quando chegamos ao alto da Tijuca, onde era o nosso ninho de noivos, o céu recolheu a chuva e acendeu as estrelas, não só já conhecidas, mas ainda as que só serão descobertas daqui a muitos séculos. Ao fim de 2 anos de casados, salvo e desgosto grande de não ter um filho, tudo corria bem. Perderá meu sogro, é verdade, e o tio Cosme estava por pouco, mas a saúde de minha mãe era boa, a nossa excelente. Sancha e Capitu continuavam depois de casados a amizade da escola, Escobar e eu a do seminário. Escobar e a mulher viviam felizes, tinha uma filhinha, ouvi falar de uma aventura do marido, negócio de teatro, não sei que é atriz ou bailarina. Mas se ocorreu, não deu escândalo. Como eu um dia dissesse a Escobar que lastimava não ter um filho. Um filho é um complemento natural da vida. Homem, Deus dará quando quiser. E se não der nenhum, é que os quer para si. Virá se for necessário. Capitu gostava de rir e divertir-se. E nos primeiros tempos, quando íamos a passeio ou a espetáculo, era como um pássaro que saísse da gaiola. De dançar, gostava. E enfeitava-se com amor quando ia a um baile. Eram belos, e na primeira noite que os levou nus a um baile, não creio que houvesse igual na cidade. A verdade é que fiquei mais amigo de Capitu. Se era possível, ela ainda mais meiga.
pois nem isso me matava a sede de um filho. Um triste menino que fosse amarelo e magro, mas um filho próprio da minha pessoa. Quando víamos a filha de Escobar e Sancha, familiarmente Capituzinha, por diferenciá-la de minha mulher, visto que lhe deram o mesmo nome, ficávamos cheios de inveja. As invejas morreram, as esperanças nasceram, e não tardou que viesse ao mundo o fruto delas. A minha alegria quando ele nasceu, não sei dizê-la, nunca tive igual, nem creio a possa haver idêntica, ou de longe ou de perto, se parece com ela. Era uma vertigem e uma loucura. O menino foi batizado com o nome de Ezequiel, o mesmo de Escobar. O meu Ezequiel aos 5 anos, adivinhando-me nele todas as vocações possíveis. Não saia a nós que gostamos da paz. Sim, mas descobriu-lhe um defeitozinho. Gosta muito de imitar os outros. Imita como? Os modos, os gestos, as atitudes. Imita a prima Justina, José Dias, até Escobar, o caminhado e os olhos. Ao teatro íamos juntos. Só me lembro que fosse 2 vezes sem ela. Um benefício de ator e uma estreia de ópera. Aquela não foi por ter adoecido, mas quis por forçar que eu fosse. Saí, mas voltei no fim do primeiro ato. Encontrei Escobar à porta do corredor. Capitu estava melhor e até boa. Confessou-me que apenas tivesse uma dor de cabeça e de nada. Não falava alegre, o que me fez desconfiar que mentia, para me não meter medo. Escobar olhava para mim desconfiado, mas tal suspeito não ia com a nossa amizade. Na manhã seguinte, ouvi vozes que me chamavam. Senhor, senhor, tem um homem se afogando. Escobar meteu-se a nadar, como usava fazer. Arriscou-se um pouco mais fora de que de costume. Apesar do mar bravo, foi enrolado e morreu. Chegou a hora de encomendar a ação e da partida. Sancha quis desperdício do marido, e o desespero daquele lance consternou a todos. Capitu parecia vencer-se a si mesmo, mas ela olhou então alguns instantes para o cadáver tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admirá-lhe saltassem algumas lágrimas poucas e caladas. As minhas cessaram logo, fiquei a ver as dela. Capitu enxugou-as depressa, redobrou de carícias para a amiga e quis levá-la, mas o cadáver pareceu que a retinha também. Momento houve em que os olhos de Capitu fitaram o defunto, quase os da viúva, sem o pranto nem palavras desta, mas grandes e abertos, como a vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar também o nadador da manhã. Neste ponto, peguei a cisma. Um dia Capitu quis saber o que me fazia andar calado e aborrecido. Eu não sabia o que lhe responder. Era depois de jantar. Aproximei-me de Ezequiel. Eram os olhos de Escobar. Nem só os olhos, mas os restantes feições. A cara, o corpo, a pessoa inteira iam se apurando com o tempo. Escobar vinha surgindo da sepultura para se sentar comigo à mesa, receber-me na escada, beijar-me no gabinete de manhã. Cheguei a casa, decidi esperar o café, dissolver nele a droga e ingeri-la. A mão tremia-me ao abrir o papel em que trazia a droga embrulhada. Acabemos com isso, pensei. Papai. Me perguntei a Ezequiel se já tomou café. Já tomou café? Já, papai. Tomei outra xícara e meia. Mas não sei que senti que me fez recuar. Dei por mim a beijar doidamente a cabeça do menino. Papai. Eu não sou teu pai. Quando levantei a cabeça, dei com a figura de Capitu diante de mim. Capitu disse ao filho que saísse e pediu-me que lhe explicasse. Não há que explicar. Há tudo. Não entendo as suas lágrimas nem as de Ezequiel. O que houve entre vocês? Pois nem os mortos escapam do teu ciúme. Sei a razão disto. É a causalidade da semelhança. Sinto que a separação é indispensável e estou às suas ordens. Aqui está o que fizemos. Pegamos em nós e fomos para a Europa. Não passear, nem ver nada, novo nem velho. Paramos na Suíça. Nas viagens que fiz à Europa, José Dias não foi comigo. Não que faltasse vontade. Ficava companhia a minha mãe, que envelhecia depressa. Também ele estava velho, mas não morreu logo. Minha mãe foi primeiro. José Dias morreu sereno, após uma agonia curta. Lindíssimo, foi a última palavra que proferiu neste mundo.
Um dia, estando vestindo-me para almoçar, recebi uma carta com este nome, Ezequiel A de Santiago. A pessoa está aí? Sim, senhor, ficou esperando. Não fui logo. Logo, fui esperar uns 10 a 15 minutos na sala. Só depois é que me lembrou que cumpriria ir abraçá-lo, falar-lhe da mãe. Tomei ares de pai, um pai entre maço e crespo, metade Dom Casmurro. Ao entrar na sala, deparei com um rapaz. Era nem mais nem menos o meu antigo e jovem companheiro do seminário de São José. Era o próprio, o exato, o verdadeiro Escobar. 11 meses depois, Ezequiel morreu de uma febre tifoide. Foi enterrado nas imediações de Jerusalém. Vivi o melhor que pude, sem me faltarem amigas que me consolassem da primeira. Elas é que me deixaram como pessoas que assistem à exposição retrospectiva e ou se faltam de vê-la, ou a luz da sala esmorece. Agora, porque é que nenhuma dessas caprichosas me fez esquecer a primeira amada do meu coração. Talvez porque nenhuma tinha os olhos de ressaca, nem os olhos de cigana oblíqua e dissimulada. O resto é saber se a captura da Praia da Glória estava dentro da de Mata Cavalos, ou se foi algum incidente. Mas, se lembras bem da capa do menino, has de reconhecer que uma estava dentro da outra, assim como a fruta dentro da casca. E bem, qualquer que seja a solução, uma coisa fica, e é a suma das sumas ou o resto dos restos. A saber que a minha primeira amiga e o meu maior amigo, tão extremosos ambos e tão queridos também, quis que eu deixe acabasse juntando-se e enganando-me. Que a terra me seja leve. Vamos à história do submundo. If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink tonight. Não, Bentinho, deixemos o imperador sossegado. Por hora, fiquemos com a promessa... Oi! Tá muito doida! Peraí.